E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Bom, infelizmente não posso estar com vocês hoje, então essa aula vai ser gravada, certo? Mas depois que vocês assistirem ela, se tiverem quaisquer dúvidas, qualquer comentário para fazer, né? Vamos lá no WhatsApp ou no chat do Google Classroom. Bom, a aula de hoje ela é uma continuidade das aulas sobre pré-história e da discussão que a gente estava tendo na semana passada quando discutimos o filme A Era do Gelo, A Guerra do Fogo, né? Que é a Revolução Neolítica, né? O final do chamado período pré-histórico, com o surgimento das primeiras comunidades hierarquizadas, para não ter que chamar das primeiras civilizações. Eu prefiro dar esse termo, né, de comunidades hierarquizadas, comunidades organizadas, né, porque chamar de civilização ou não civilização é um termo um tanto quanto carregado de preconceito. A Revolução Neolítica, né, esse período chamado de Revolução Neolítica, é, sem dúvida, um dos principais acontecimentos da história da humanidade, desde o Paleolítico até hoje. Porque foi com essa chamada Revolução Neolítica que a vida humana atual ela tomou forma. Porque a Revolução Neolítica ela criou conceitos de habitação, desenvolveu conceitos como comércio, acumulação de produtos, lideranças, chefia, poder, hierarquização, religião, comércio, propriedade privada, né? Tudo isso surge a partir desse período que a gente chama de Revolução Neolítica, certo? Bom, essa Revolução Neolítica, ou Revolução Agrícola, né? Ela vai acontecer há mais ou menos 10 mil anos atrás, ou seja, ontem, um período extremamente recente da história da humanidade. Logo, né, é algo que está diretamente ligado à espécie do Homo sapiens. Então, na época da Revolução Neolítica já não tinham outras espécies humanas no planeta Terra, só o Homo sapiens, tá? Essa revolução, esse desenvolvimento da agricultura que a gente vai falar já já, ele marca o fim da era geológica chamada de Pleistoceno e início da era geológica chamada Holoceno, né? E essa transição do Pleistoceno para o Holoceno, né, é marcada pelo fim da quarta era glacial ou da quarta glaciação. A era glacial, né, é um período de resfriamento da temperatura global, né, onde as camadas polares, principalmente no Polo Norte, congelam muito, né, cerca de 30% das camadas, há um aumento de cerca de 30% das camadas polares e o congelamento de cerca de 30% também da água doce no mundo. Por causa disso, né, o clima do planeta Terra todo cai, né, as temperaturas se reduzem muito. Tá? E essas eras glaciais elas são cíclicas na história geológica, na história do planeta Terra, independente de homem ou não. Isso é uma questão do ciclo da existência do planeta, não depende da humanidade. Né? Como a última era glacial acabou há muito pouco tempo, 10 mil anos, né, supõe-se que a gente hoje vive numa chamada era pré-glacial, ou seja, daqui a alguns milhares de anos vai iniciar uma nova glaciação. Não se preocupem, né, que muito provavelmente daqui para lá a gente nem está mais nesse mundo, né? Assim, a humanidade já foi extinta, já evoluiu bastante, né? Porque isso daqui para que aconteça, isso vai levar uma centena de milhares de anos. Se é que pode, talvez, não acontecer ou não dizimar a população da humanidade, enfim, diante do avanço da tecnologia. Mas, enfim, o que importa é a gente pensar nesse fim da era glacial. E isso é muito importante, né, para pensar o desenvolvimento humano, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista tecnológico, cultural. Do ponto de vista físico, né, com o fim da era glacial, o que acontece? A temperatura do planeta se eleva, sobe. Então, consequentemente, espécies de animais e de vegetais que não estão acostumados, né, que não estão habituados a temperaturas mais elevadas, aos poucos vão desaparecendo. E isso é favorável ao Homo sapiens, nossa espécie, que nossa espécie praticamente não tem pelo, né, diferente de outras espécies de hominídeos, né? Então, o Homo sapiens ele já é uma espécie que facilmente se adaptou a esse novo clima da era glacial. Bom, com esse fim da glaciação também, né, além
da adaptação da humanidade, diversas espécies de animais e de vegetais surgem, outras são extintas, né? Mas o que é importante a gente pensar nisso é que, com o fim dessa era glacial, o homem vai passar gradativamente a não mais ser caçador e coletor, mas ele vai ser agricultor, né? O que isso significa? Ele não precisa mais depender da natureza, no sentido de, aqui tem recurso, a gente fica aqui não tem recurso, a gente vai embora, né? Porque com o desenvolvimento da agricultura, ele vai poder controlar a sua produção e aquilo que ele vai comer. Então, com o desenvolvimento da agricultura, nesse fim da era glacial, o primeiro grande fenômeno que se observa, os homens deixam de ser nômades, né? Eles deixam de ser andarilhos, né? Como eles agora dominam a técnica do plantio, né? Eles podem se fixar em um determinado lugar, né? Geralmente perto de grandes rios ou de territórios razoavelmente alagados ou irrigados, né? Se fixam ali. Quando eles se fixam ali, eles ali naquele local vão passar a desenvolver a agricultura, né? Paralelamente também a esse desenvolvimento da agricultura, né, o homem vai começar a dominar outros elementos da natureza, como por exemplo o domínio do fogo. O Homo sapiens já tem total controle sobre o fogo, sobre como fazer fogo, como apagar o fogo, né? E para que o fogo serve, seja para espantar predadores, para cozinhar, para se aquecer, etc. Né? E também, paralelamente a essa questão da agricultura, né, vai também surgir a questão da criação de animais. Então, o homem ele vai deixar de ser caçador para ser criador de animais. Eles vão domesticar os animais. E para fins diversos, né? Tanto vão domesticar animais que servem como força de trabalho, ou seja, burros, né, para movimentar um arado, né? Ou então bois para dar o quê? Leite, carne, couro, cachorros para ajudar no pastoreio de determinados animais, enfim, né? A domesticação começa nessa época. Né? E esse fenômeno da domesticação é um fenômeno que acontece paralelamente no mundo inteiro, né? E varia muito de acordo com a região, né? Na Ásia, no Oriente, vai ser muito comum o, o adestramento, a domesticação de cavalos, né? Já na Europa, vai ser muito mais fácil de observar a domesticação de animais como cachorros, para ajudar no pastoreio, né? Ou de bois, vacas, etc. Mas isso é uma coisa importante, essa domesticação de animais, esse contato mais direto e mais controlado com os animais, certo? Tanto para força de trabalho, como para fornecimento de alimento, leite, carne, etc. e tal. Beleza? Bom, então, agora vamos por partes para a questão mais complexa da Revolução Agrícola, certo? Primeiro lugar, vamos pensar o seguinte: o homem deixa de ser nômade, tá? Ele se fixa em um determinado local. Fixando-se em um determinado local, ele não vai precisar apenas do que tem na natureza para sobreviver. Ele vai produzir, né, agricultura, vai criar animais para alimentos ou não, para alimentação ou não, tá? Bom, com isso, com essa domesticação de animais, com essa fixação no território, né, as populações elas vão poder se reproduzir mais rápido, né? Então, uma das primeiras consequências da revolução agrícola e do domínio da agricultura é o aumento das populações, né? Agora, uma coisa importante se salientar: há um aumento da população porque menos gente está morrendo por predadores, né? Porque menos gente está indo para a guerra com outras tribos, etc. Enfim, né? Isso é uma coisa que explica o grande aumento da população. Mas não quer dizer que a população, por ser agora agricultura, ela esteja comendo mais ou comendo melhor, né?
A dieta do Neolítico, né, dessa Revolução Agrícola, é uma dieta que vai privilegiar grãos, né, como trigo na Europa ou milho aqui no continente americano, né, em detrimento de outras coisas, de outros vegetais, outras frutas, legumes, e até em detrimento da carne. Então, estudos, né, de DNAs antigos, eles apontam que a população do Neolítico ela era subnutrida em relação à população do Paleolítico, né? Há constatação de deficiência de ferro, deficiência de alguns minerais fundamentais no Neolítico em relação ao Paleolítico. Eu não sei se vocês já ouviram, né? Existe até uma entre os nutricionistas e os nutrólogos, uma chamada dieta do Paleolítico, né? Que é a dieta original da humanidade, que é uma dieta rica em carne e rica em legumes, verduras, frutas, né? O grão, como o trigo, o milho, a cevada, o centeio, eles são necessários, são, mas eles são fonte muito rica de fibra, mas eles não são ricos em todos os macro e micronutrientes, tá? Então, por isso que a população do Neolítico, ela não comia melhor do que necessariamente a população do Paleolítico, tá? E outra questão, né, sabe? Com o aumento das populações, com muita gente mais vivendo no mesmo lugar e agora muito perto de animais, vão acontecer grandes surtos de doenças, né? Algumas doenças que antes eram específicas de animais vão começar a atingir a população, né? Uma gripe. A gripe, ela surge entre a humanidade por conta de contato com animais, entre outras doenças, certo? Então, o Neolítico traz essa questão da agricultura, mas do desenvolvimento da agricultura, mas também traz essas outras questões que a gente tem sempre que pontuar. Aparecimento de doenças, uma dieta não tão nutritiva assim. Então, o Neolítico tem essas coisas positivas, mas também tem essas coisas negativas. Mas, enfim, vamos por partes, né? Voltando à questão do aumento das populações. Com o aumento das populações, é obviamente que as pessoas não vão viver mais em caverna, não dá para viver mais em caverna. Então, como elas não vivem mais circulando, tem muita gente, então é natural a existência da construção de moradias, né, de casas. E essas casas, elas são fixas, elas são casas mais bem estruturadas, como essa primeira imagem aqui que eu mostrei. Essa imagem ela reproduz o que pode ser um acampamento nos finalzinhos do Neolítico. Então, com a construção dessas casas, né, dessas moradias fixas, vão ser formadas as primeiras vilas e depois as primeiras cidades, certo? Isso é uma questão. Então, o aumento das populações gera fixação nos territórios e gera aglomerações organizadas, que são vilas e cidades. Outra coisa, a agricultura, quando você é agricultor, quando você produz aquilo que você vai consumir, você não produz exatamente aquilo que é necessário para a sua subsistência, né? A agricultura, ela sempre gera excedentes, né? Então, o que acontece quando se gera excedentes? Você vai jogar fora? Não, você vai armazenar. Então, uma das grandes consequências dessa revolução agrícola é o desenvolvimento de técnicas e de lugares, né, para armazenar os alimentos que são excedentes. E isso gera a necessidade de uma organização, de uma administração dessas técnicas de armazenamento, um melhor um controle desses alimentos armazenados. Com isso, surge, por exemplo, a escrita. Né? A escrita e as primeiras formas rudimentares de cálculo, elas vão surgir com esse objetivo, né? De melhor administrar esses excedentes agrícolas, né? Então, você planta trigo, vai plantar mais trigo do que a sua população precisa, então vai gerar excedente, né? Você cria gado, então você vai produzir mais leite do que aquilo que você e seu povo necessita, então você vai armazenar o leite. E esse armazenamento, ele tem duas finalidades. A primeira, alimentar a população ao longo dos períodos do ano, ao longo das estações do ano, que a gente sabe que com a oscilação das estações, principalmente no hemisfério norte, né, a agricultura e a pecuária eles podem ter avanços e retrocessos, depende muito desse clima. Mas também, né, o excedente ele pode ser comercializado.
né? E a primeira forma de comercialização que se conhece é o escambo, que é a troca de uma mercadoria para outra. Então, você tem umas 3 galinhas, você vai trocar por um pedaço de uma vaca, tal, né? Mas o escambo ele gradativamente vai dando lugar a uma economia comercial monetarizada, ou seja, com dinheiro, né? Algo que o dinheiro é um símbolo, né? O dinheiro é um código, né? É algo que está dizendo que aquela moeda ela dá direito de você adquirir tal coisa em tal quantidade. Então, a economia, o comércio, ele primeiro começa com escambo e depois ele vai se monetarizar, né? E até o comércio com escambo, ele tinha as vantagens e desvantagens, porque se, por exemplo, você troca uma galinha por uma vaca, né, quem levou a vaca vai sair em grande vantagem. Então, isso é uma forma rudimentar de lucro, mas certo? Então, veja o seguinte, né? A gente tá caminhando para entender que há uma complexificação das relações humanas. As pessoas estão fixas em determinado território. Existe muita gente nesses territórios, aumento de população, aumento das famílias, aumento da diversidade de famílias. Então, nem todo mundo agora você mora só com seu núcleo familiar, só com seus parentes. Você tem outras pessoas, outras estruturas familiares perto de você. Existem agora excedentes de produção a serem controlados e a serem comercializados, né? Então, essa complexificação da vida humana, ela vai exigir instituições ou pessoas para gerir isso, né? Então, com isso surgem lideranças políticas, surgem lideranças religiosas e surge o que a gente chama de Estado, né? O que é o Estado? O Estado, né, é uma entidade, o Estado não é uma coisa física, o Estado é uma entidade que serve para administrar a vida humana em sua complexidade. Então, o surgimento dos primeiros estados, das primeiras civilizações, eles são explicados por conta de toda essa diversificação que a Revolução Neolítica traz, né? Toda essa complexificação da vida humana na Revolução Neolítica, ela exige que exista lideranças, que existam algumas instituições, algumas normas para que a população conviva, né? Essas normas, primeiro elas são utilizadas de forma de normas morais, depois essas normas morais vão virar leis e por aí vai, né? Tudo é um processo paulatino. Eu não estou falando nada aqui que seja brusco e repentino. São mudanças, são experiências que vão se acumulando, né? E assim, obviamente que um outro fenômeno que se observa, esse para mim é o mais importante, né? É a existência da propriedade privada, né? Na época do Paleolítico, ninguém era dono de nada, né? Os homens eram caçadores, coletores, não se fixavam no território, ninguém produzia nada, só caçava e colhia aquilo que precisava. Com a agricultura, né, e a ocupação de territórios fixos, aquele território que é o que uma família ocupa, ele é de alguém. Aquela produção que um grupo de pessoas produz, ela é de alguém, ou de um grupo de pessoas. Então, isso faz com que surja a propriedade privada, né? O homem deixa de conviver, de viver e conviver em coletividade, né, para o bem da coletividade, e passa a administrar as suas propriedades privadas. Então, cabe a essa complexificação social, que é o Estado e as lideranças políticas, administrar tudo isso para evitar que os conflitos de interesse entre propriedade privada, entre o que é meu, o que é teu, o que é comércio, o que não é, gera o caos. Então, o Estado, né, os primeiros estados surgem nesse sentido, para administrar essa complexidade que a Revolução Neolítica ela gera. Principalmente essa questão da propriedade privada, né? Porque com o desenvolvimento da propriedade privada, do conceito do que é meu e do que não é meu, né, o Estado tem que regular, né, as relações humanas a partir do estabelecimento de conceitos como, por exemplo, roubo, crime, né, invasão. Tudo isso está bem ligado a esse contexto, né? Se a partir do momento que eu sou líder de um determinado povo e eu produzo alguma coisa, se outra pessoa quer se apropriar daquilo, isso não é mais correto. É considerado o quê? Um roubo, um crime. Então, a própria definição do que é certo, do que é errado, do que é socialmente aceitável, socialmente tolerável, surge aqui,
né? A gente até estava falando disso na aula passada em alguma das turmas, né? Que perguntou-se assim, se os homens da pré-história eles sabiam o que era certo e o que é errado. Naquele momento retratado pelo filme, não existia essa concepção, né? Porque eram comunidades que viviam coletivamente, né? E sem regras de convívio, né? São a partir do aumento populacional e dessa complexificação da vida social é que surge esses conceitos, sejam morais ou seja éticos, do que é certo, do que é errado, o do que é aceitável, o do que não é aceitável, o do que é punível, o do que é e não é punível, tá? Então, tudo isso, né, é fruto do desenvolvimento da agricultura. O desenvolvimento da agricultura gera tudo isso, né, que eu mostrei aqui, e gera o surgimento das primeiras sociedades hierarquizadas. Né? Naquele estado, ou naquele slide anterior, quando eu falei no surgimento do Estado, no surgimento das primeiras sociedades, das primeiras civilizações, eu me referia a essas formas antigas de organização social, onde existe liderança, né? Essa liderança, ela se materializa no Estado, e o Estado surge para administrar essa sociedade complexa, né? Essas primeiras sociedades hierarquizadas, né, elas vão surgir paralelamente em vários locais do mundo, né? Mas os registros mais antigos apontam o surgimento dessas civilizações de mais ou menos 10.000, 9.000 anos atrás, na região conhecida como Crescente Fértil, que hoje equivale ao Egito, ao Irã, ao Iraque, que é essa região ali em forma de meia-lua, que vai do atual Egito, passando pelo atual Israel, Palestina, até aqui onde tem Mesopotâmia, é o atual Irã, o Iraque, enfim, né? Então tem sociedades antigas nessa região, mas também achados arqueológicos, né, indicam também civilizações tão antigas quanto essas em locais como na China, no atual Japão e também no continente americano, certo? Bom, então deixa eu só falar aqui agora umas características dessas primeiras sociedades hierarquizadas, ou dessas primeiras sociedades estatais, né, que vocês preferirem chamar assim. E eu vou me referir aqui à Mesopotâmia, né, principalmente aos primeiros povos da Mesopotâmia, que são os povos sumérios. Né? Mas na próxima aula a gente vai ver melhor o que é essa Mesopotâmia, o que caracteriza, quem são esses povos sumérios. Mas, tendo em vista a experiência desses povos sumérios, né, esses primeiros estados, né, essas primeiras organizações hierarquizadas, elas surgem em torno de um estado que é dono das terras, né? Então, na pré-história braba, no Paleolítico, não existia ninguém, nem nenhuma instituição que fosse dona das terras. Aqui, né, o Estado que está se organizando toma para si o dever de administrar as terras, né? E as pessoas trabalhavam nessas terras como se a terra fosse emprestada, digamos assim, do Estado, certo? E essas pessoas que trabalhavam, né, as pessoas comuns, elas trabalhavam em grandes obras que esse Estado possibilitava. Tanto obras hidráulicas, por que obras hidráulicas? Essas primeiras civilizações, todas elas surgiram perto do leito de grandes rios, né, como o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, o rio Nilo no Egito, por aí vai. Tá? Então era necessária a realização de obras, de construção de diques, enfim, para aproveitar melhor as águas desse rio. Principalmente rios como o Nilo, que tinham um regime de vazão de águas muito definido, né? Com períodos de seca, né, não de seca total, mas de recuo do rio, e outros períodos de alagamento total. Então, essas obras hidráulicas eram para melhor aproveitar esses períodos. Né? No período de redução de águas, né, essas obras hidráulicas serviam para irrigar o território, e no período de cheia, essas obras hidráulicas serviam justamente para drenar o território. Então, para melhor aproveitar as águas. Né? Tinha algumas construções de cunho religioso, né? Religião, política nessa época do surgimento dos estados vão andar juntas, né? Então a gente tem, por exemplo, né, obras como as pirâmides no Antigo Egito, né, que tem tanto um caráter religioso, porque eram túmulos,
não se acreditava que ali seria o descanso do corpo para que a alma pudesse ir em paz, né? Mas também essas obras religiosas, como as pirâmides, tinham uma questão política muito grande, né? Porque quanto maior a pirâmide, maior significaria o poder daquele faraó que mandou construir. A gente hoje conhece as três grandes pirâmides de Gizé, né? Quéops, Khafre e Miquerinos, mas elas não são as únicas, né, foram construídas centenas de pirâmides, umas maiores que as outras, para justamente mostrar o poder desses faraós. Na Mesopotâmia, que é até mais antiga que o Egito, também existia essas grandes obras político-religiosas, certo? Esses grandes templos, tá? A famosa Torre de Babel, do bíblico, né, teria sido um desses templos gigantescos na Mesopotâmia, tá? Bom, como eu falei, o Estado ele surge para administrar a vida das pessoas, né, e evitar que as disputas entre as pessoas virassem o caos, tá? E essas pessoas eles trabalhavam, né, para o Estado nessas obras hidráulicas ou na própria agricultura e na própria pecuária, na caça, na domesticação dos animais, certo? Em regime de servidão coletiva. Servidão não é escravidão, é diferente, porque na escravidão o escravo ele é propriedade de alguém, né? Ele é considerado um objeto, né? Ele é res, né? Res é um termo romano que significa coisa, né? E por ser reis, ele pode ser vendido, pode ser trocado, ele pode ser bem tratado ou maltratado, enfim, ele é propriedade de alguém. Na servidão, o servo ele não é propriedade de ninguém, né? A servidão coletiva é porque em determinado período do ano, aquela população ia ser obrigada a trabalhar para o Estado, né? Ou seja, é um trabalho compulsório, mas não é um trabalho escravo, né? E eles pagavam uma carga tributária a partir dessa produção deles, né? Ou em forma de grãos, ou em forma de carga horária de trabalho mesmo, enfim. Então, a obrigação que essas pessoas tinham para com o Estado era essa servidão coletiva para trabalhar nas obras, seja nas obras hidráulicas, seja nas construções, ou na produção de insumos agrícolas, tá? Com relação a essa produção de insumos agrícolas, como é que funcionava? Lá eu sou um servo, então eu vou produzir, sei lá, trigo. Eu vou produzir uma quantidade X de trigo, né? Metade desse X vai para a minha sobrevivência e da minha família, e a outra metade desse X vai para o Estado, em forma de pagamento de imposto, como se fosse pagamento de imposto. E esses grãos que iam para o Estado era justamente para aqueles armazéns, né, que eu falei, para a estocagem de alimentos, que tanto poderia ser para alimentar a população ao longo do ano, caso fosse preciso, né, no caso de seca, de cheia, de catástrofe climática, guerra, enfim, né, tanto podia ser comercializada, tá? E, por fim, né, uma coisa que também caracteriza essas populações, essas primeiras civilizações, é uma estreita ligação da administração do Estado, da política, isso não deixa de ser política, com religião. Né? Porque os chefes desses primeiros estados, eles eram considerados deuses, ou pelo menos representantes de Deus na Terra. No Egito, o faraó era considerado um dos deuses. Né? O Egito era uma religião, tinha uma religião politeísta. Né? E nesse politeísmo egípcio, o faraó ele figurava como um dos deuses. Né? Já na Mesopotâmia, o Patese, né, que é o líder, ele não era considerado Deus, não era um Deus vivo, mas ele era considerado como se fosse um representante de Deus na Terra. Foi Deus que mandou aquele Patese, Deus que mandou aquele rei para aquele território. Então, essa ideia de religião e política, ela servia tanto para convencer a população, as populações, do caráter divino daquele monarca, daquele rei, né? Quanto também servia para favorecer o poder que a classe sacerdotal tinha nessa sociedade. Então percebam que política, comércio e um sentimento religioso vão surgir juntos nessa fase de transição do Neolítico, né, para a chamada fase histórica propriamente dita. Né? Então são três fenômenos que surgem, né, religião, política, né, comércio, e cabe ao Estado
administrar esses três grandes fenômenos, além do trabalho compulsório. Eu costumo dizer que história não é uma ciência exata, né? Não existem leis de história, mas existem alguns fenômenos humanos que toda sociedade passou por algum momento. Religião é um deles, guerra é outros, e alguma forma de trabalho compulsório é outra, seja escravidão ou não, tá? Então, essas são as características dessas primeiras civilizações, no caso do Oriente Próximo, né, dessa região entre a África e a Ásia. Mas, repito, formas diferentes de organização estatal, de organização social, surgiram paralelamente em várias partes do mundo, seja no Oriente, seja no continente americano, né? A gente tem exemplos de sociedades bem organizadas, como os incas, maias e astecas, né? Ou sociedades antigas, mas que não tinham uma definição de Estado, como, por exemplo, os índios brasileiros, né? Mas eles tinham, obviamente, algumas regras, as aldeias tinham lideranças, tinham hierarquias, mas enfim. Né? Mas todas essas formas de organização social, de organização das sociedades, eles vão surgindo em várias partes do mundo ao longo dessa transição do Neolítico para a fase conhecida como história propriamente dita, ou seja, de 10 mil anos atrás a mais ou menos 5 mil anos, 4 mil anos atrás, né? Quando chega nesse período aqui, 4 mil anos atrás, a gente já vai ter sociedades bem configuradinhas, né? Como as sociedades da Mesopotâmia, do Egito, né? Se você vai avançando ao longo dos séculos, a gente vai chegar até grandes impérios, como, por exemplo, o Império Romano ou o mundo grego. Né? Mas isso também a gente vai estudar ao longo desse semestre, beleza? Bom, então é isso o que eu queria falar para vocês agora. Eu vou deixar, junto com essa aula, um textinho, né, que eu gosto muito, é uma matéria de uma revista, né, sobre discutindo que a Revolução Neolítica é provavelmente a maior das revoluções da humanidade, porque foi justamente ela, como eu falei, que configurou a nossa forma de ver o mundo e de organizar as sociedades. Então, eu vou deixar esse no meu vídeo da aula e esse texto que eu quero que vocês leiam. Não é como eu falo, é uma matéria, não é um texto gigantesco, dá para ler rapidinho, tá bom? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer questão, é só chamar lá no WhatsApp, beleza? Beijo para vocês.